Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Capítulo 122. Entendamo-nos. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Não existem tarefas maiores ou menores. Todas são importantes em significação. Um homem será respeitado pelas leis que implanta, outro será admirado pelos feitos que realiza. Mas o legislador e o herói não alcançariam a evidência em que se destacam sem o trabalho humilde do lavrador, que semeia o campo, e sem o esforço apagado do varredor, que contribui para a higiene da via pública. Não te isoles, pois, no orgulho com que te presumes superior aos demais. A comunidade é um conjunto de serviço, gerando a riqueza da experiência, e não podemos esquecer que a harmonia dessa máquina viva depende de nós. Quando pudermos distribuir o estímulo do nosso entendimento e de nossa colaboração com todos, respeitando a importância do nosso trabalho e a excelência do serviço dos outros, renovar-se-á a face da terra no rumo da felicidade perfeita. Para isso, porém, é necessário nos devotemos à assistência recíproca, com ardente amor fraterno. Amemos a nossa posição na ordem social, por mais singela ou rudimentar, emprestando ao bem, ao progresso e à educação as nossas melhores forças. Seremos compreendidos na medida de nossa compreensão. Vejamos nosso próximo no esforço que despende, e o próximo identificar-nos-á nas tarefas a que nos dedicamos. Estendamos nossos braços aos seres que nos cercam, e eles nos responderão com o melhor que possuem. O capital mais precioso da vida é o da boa vontade. Ponhamo-lo em movimento, e a nossa existência será enriquecida de bênçãos e alegrias, hoje e sempre, onde estivermos. Carta de Pedro. Então o apóstolo Pedro também escreveu cartas ou epístolas? Bem, nós já vimos que Tiago, Tito, Timóteo, João, eles escreveram cartas às comunidades depois que Paulo, inspirado por Jesus, iniciou essa correspondência com os agrupamentos cristãos que ele, Paulo, formaram em regiões distantes, muito distantes, como sabemos, na Ásia, na Grécia, no Oriente Médio. Bem, Pedro escreveu 2 episódios. 2, segundo as possibilidades dos pesquisadores, que os pesquisadores puderam apurar. Há dúvidas, por exemplo, quanto à segunda carta atribuída a Pedro. Pedro realmente ditou essa segunda carta? Lembramos dos secretários que tinham dificuldade, secretários que, quando o que ditava tinha dificuldade em escrever, até no aramaico, lembramos que tinha um secretário? Bem, questões de estilo, quem escreveu, onde, foram questionamentos dos pesquisadores para as dúvidas de que essa segunda carta teria sido ditada por Pedro. A primeira epístola tem maior aprovação
usamos esse termo, aprovação, porque é observável para nosso estudo agora que Emmanuel registra um parágrafo da carta como partida para seus comentários nesse capítulo 122 de Fonte Viva. E lembramos, Emmanuel, o historiador da espiritualidade. Bem, vamos a algumas informações que a editora Vozes apresenta no Novo Testamento editado em uma sexta edição pela Vozes. Situação histórica. Pedro dirige a carta a províncias da Ásia Menor. Há regiões em que Paulo implantou eclésias, os grupos cristãos, como sabemos, e foi na companhia de Silas ou Silvano em outras traduções. E a informação é que Silas ajuda Pedro a escrever como um secretário. Pedro e Paulo, agora uma pergunta, teriam trabalhado juntos em algum momento na Ásia? Bem, vejamos agora a aproximação de Jesus com Pedro. É o evangelista Lucas, no capítulo 5, que narra o encontro de Jesus com Pedro no lago de Genezaré, ou Tiberíades, como chamavam os romanos, em homenagem a Tibério, ou Mar da Galileia. Mas era tudo o mesmo mar ou lago. Lucas escreve narrando o que ouviu, com certeza, de outros apóstolos. Bem, vamos partir então para a leitura do que Lucas escreve, fazendo alguns comentários, com certeza. Sucedeu que, ao espremer-se a multidão em torno dele, Jesus, ele, para ouvir a palavra de Deus, ele mesmo estava de pé junto ao lago de Genezaré. E Jesus viu 2 barcos atracados junto ao lago. Os pescadores tinham desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe para afastar-se um pouco da terra. Após sentar-se, ensinava as turbas do barco, que estava de frente à praia. E quando acabou de falar, disse a João: faze-te ao mar alto. E mar alto, com certeza, também chamavam o lago de mar. E desce, quer dizer, coloca para baixo as vossas redes ao mar para a pescaria. Em resposta, disse João: comandante. Olha que expressão diferente a gente tem. Lembrando que foi escrita por Lucas, que tinha um conhecimento náutico. Então ele usa para descrever o que Pedro diz, usa a palavra comandante, como chefe, como aquele responsável. Então, comandante, labutando quase durante toda a noite, nada apanhamos. Mas com base em tua palavra, descerei as redes, quer dizer, colocarei no mar. Ao fazerem isso, recolheram uma numerosa quantidade de peixes. As redes deles se rompiam. E acenaram aos parceiros de outro barco para vir arrastar as redes, não é? Junto com eles. Vieram
e encheram ambos os barcos, a ponto de se afundarem. Ao ver isso, Simão Pedro prosternou-se de joelhos diante de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o assombro apoderou-se dele, Pedro, e dos que estavam junto com ele, em razão da pesca dos peixes que arrastaram juntos. De forma semelhante também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: Não temas, a partir de agora serás pescador de homens. Ao aportarem os barcos sobre a terra, deixaram tudo e o seguiram. Depois dessa leitura, que Lucas então nos fala da aproximação dos dois, vamos prosseguir mais um pouco com os comentários. Então pensamos agora, quem era Pedro? Simples pescador. Por isso mesmo, era um homem pragmático. Afinal, ele levava o sustento da família com a pescaria e com muita dificuldade. E dificuldades também, nós sabemos, impostas pelos dominadores, os romanos, que regiam todos os impostos na Palestina. A vida fazia com que Pedro apresentasse rudeza, às vezes até impulsividade nas atitudes. Mas Jesus o convida para que exerça a liderança daqueles, mais tarde, a liderança daquele grupo. E que ele, Pedro, como nós ouvimos a descrição de Lucas, se tornasse um pescador de almas. O homem severo, rude, e em certos momentos, porém, ele expressava uma sinceridade quase ingênua. Vamos lembrar da última ceia. Jesus despe-se do manto, toalha ao ombro, começa a lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés, porque isso fazia parte da cultura judaica, uma herança histórica, sinal de respeito, hospitalidade. Isso era lavar os pés dos convidados. Pedro se recusa veementemente a ter os pés lavados pelo mestre. Ele não compreendia o significado do lava-pés naquele momento. O aprendizado de humildade que Jesus deixava com os discípulos. Os discípulos que eram convidados naquele momento final para cear com ele, o Cristo, antes da crucificação. Voltando a Pedro, ele acompanhou toda a vida missionária de Jesus. As escrituras dizem que ele era membro do colégio apostólico. Mas observemos ainda que Pedro, Tiago e João que eram irmãos, estiveram juntos os três, somente os três, em episódios muito importantes. Viram a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Somente os três estavam com Jesus. A filha de Jairo, voltando ao corpo, os três foram convidados a entrar no quarto da menina, enquanto Jesus lá entrou também com os pais da menina. Estavam juntos na pesca milagrosa, como Lucas escreve, e acabamos de ler. Estiveram juntos, então, participando de fenômenos que outros não viram. E uma nota que faço, ouvir essa particularidade
dos três participando dos fenômenos em uma palestra de Jorge Alahad, que também nos faz pensar na impulsividade de Pedro quando corta com seu facão de pescador a orelha de Malcolm, no episódio do horto, quando os soldados vieram para prender Jesus. Este mesmo homem que defende Jesus diante dos soldados, depois negou conhecê-lo por 3 vezes. Referimos-nos à passagem da negação de Pedro, relatada por todos os 4 evangelistas, os sinóticos. O ser humano que fraqueja, que tem medo, dedica depois sua longa vida a servir o Cristo até a sua morte física, crucificado por ordem do imperador Nero. São essas as informações simples que estamos transmitindo sobre a vida de Pedro. Agora, ligeiros e simples comentários entre as sábias palavras com que Emmanuel se expressou nesse texto. Não existem tarefas maiores ou menores. O que indicaria que o impulsivo Pedro tivesse em frente uma tarefa maior do que aquela de sustentar a família pescando peixes? Pedro não alcançou a evidência na sociedade, mas lentamente, assimilando o compromisso que Jesus indicava, tornou-se homem respeitado pela liderança da Casa do Caminho em Jerusalém. Entre os discípulos, foi a balança que equilibrava as desavenças. Orientava a todos, fossem companheiros ou aqueles excluídos da sociedade por doença, velhice, orfandade, ou também respeitado por um Gamaliel, o orientador do moço Saulo nas questões de tradição hebraica. Onde Pedro passava, deixava um pouco de luz, de saúde, de paz. Paz que nem sempre ele encontrava entre os próprios companheiros no núcleo cristão. Quanto esforço mais tarde para receber Saulo, o antigo perseguidor, na Casa do Caminho. Pedro não legislava, mas colocava ordem sensata e confortadora entre os homens desarvorados. Emmanuel repete que não somos superiores aos demais. A cada um a tarefa própria, de acordo com as possibilidades que se alcançou. O conjunto dos que ainda estão na retaguarda, como à frente, sem vaidades e orgulhos inúteis, esse conjunto equilibra e harmoniza a máquina, a sociedade em que trabalhamos. Para isso, porém, é necessário nos devotemos à assistência recíproca com ardente amor fraterno. Essa é a epígrafe da carta de Pedro. São ecos da carta de Pedro. Ecos que após 2000 anos ainda não percebemos. Empregamos com facilidade a palavra fraternidade. Exercê-la, não aprendemos ainda.